A luz âmbar do final de tarde atravessava as janelas altas do Teatro Municipal Carlos Gomes, desenhando listras douradas sobre o piso de mármore que Mário esfregava com movimentos metódicos. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se com o perfume caro que ainda pairava no ar desde o último ensaio. Ele conhecia aquele aroma. Era o mesmo que impregnava os corredores nos velhos tempos, quando pisava naquele palco, não como funcionário invisível, mas como promessa da música brasileira. 15 anos haviam se passado, desde a noite em que tudo desmoronou. Mário Andrade Silva. O nome que deveria estar em cartazes agora servia apenas para assinar o ponto na portaria. Aos 42 anos, suas mãos calejadas pelo balde e pela vassoura ainda guardavam a memória de segurar microfones sob holofotes, mas eram as costas curvadas sobre o esfregão que contavam a verdade do presente. 3 turnos por semana naquele teatro, 2 em um shopping center na Zona Norte e os fins de semana em eventos particulares. Tudo para juntar os R$35 mil que faltavam para a segunda cirurgia de Laura. Laura, sua menina de 14 anos que nasceu com a mesma condição cardíaca congênita que havia levado Gabriela embora pouco a pouco durante aqueles meses terríveis. A lembrança da esposa ainda apertava seu peito como uma mão gelada. Gabriela, que adoecera justamente na semana da final do Estrelas do Brasil, o reality show que prometia transformar sua vida. A escolha entre o palco e o hospital não havia sido difícil, mas as consequências, essas ninguém poderia prever. O celular vibrou no bolso do uniforme azul marinho, uma mensagem de Dona Cida, a vizinha que cuidava de Laura quando ele trabalhava. Ela passou mal na escola de novo, já estamos em casa, tomou o remédio. Não se preocupe. Não se preocupe. Como se fosse possível. Mário enxugou o suor da testa com as costas da mão e olhou para o palco vazio. Ali, naquela mesma estrutura de madeira e veludo vermelho, Valentina Duarte faria seu show beneficente em 3 dias. A ironia era tão afiada que cortava mais fundo que qualquer faca. Valentina Duarte, a rainha da música pop brasileira. 28 milhões de seguidores no Instagram, 3 álbuns de platina, embaixadora de marcas internacionais e jurada, naquela final de 15 anos atrás, do programa que Mário abandonou. Ele ainda se lembrava do olhar dela quando os produtores anunciaram sua desistência. Não havia compaixão naqueles olhos castanhos cuidadosamente delineados, apenas desprezo. Falta de profissionalismo, ela havia declarado nas entrevistas. Uma oportunidade como essa aparece uma vez na vida. Ele jogou tudo fora. O que ela não disse, o que ninguém quis ouvir, era que Gabriela estava sozinha em uma cama de hospital, segurando o ventre onde Laura crescia, enquanto as máquinas apitavam alertas cada vez mais frequentes. Profissionalismo. A palavra ainda soava como veneno. Mário terminou de secar o chão do corredor lateral e empurrou o carrinho de limpeza em direção aos camarins. Era lá que os preparativos aconteciam. Os técnicos de som vinham instalando equipamentos há 2 dias. Um show beneficente em prol do Hospital Coração de Mãe, exatamente onde Laura fazia tratamento. A publicidade martelava. Valentina Duarte canta pela vida. Toda a renda revertida para cirurgias cardíacas infantis. Ele deveria sentir gratidão. Afinal, se a promessa se cumprisse, aquele dinheiro poderia ajudar sua filha. Mas algo no estômago de Mário se revirava toda vez que via os cartazes gigantes com o rosto de Valentina estampado em pose dramática. Uma mão no peito, a outra estendida como se abraçasse o mundo. No camarim principal, 3 técnicos ajustavam cabos enquanto discutiam frequências. Mário entrou discretamente para esvaziar as lixeiras. Ninguém olhava para faxineiros. Ele havia aprendido que invisibilidade era o preço da sobrevivência. Testa o retorno do fone dela de novo, disse um dos técnicos, um rapaz magro de boné vermelho. Ontem deu aquele chiado no agudo. Relaxa, brother. A track está perfeita. Ninguém vai perceber nada. Mário parou. Seus dedos ainda seguravam o saco de lixo, mas sua atenção total estava na conversa. Só me preocupo porque o show é ao vivo. Se ela sair do sincronismo...
Por isso existe o playback de segurança, cara. Ela só abre a boca e sorri. A Carla gravou tudo no estúdio, nota por nota, impecável. O nome atravessou Mário como um relâmpago. Carla. Carla Mendes. Ele conhecia aquela cantora. Havia trabalhado com ela anos atrás, em um coral de igreja, antes do reality show. Uma voz de ouro puro, técnica clássica, potência controlada. E agora trabalhava como ghost singer, fantasma vocal de estrelas que brilhavam sob luzes falsas. Mário terminou de amarrar o saco de lixo, mas seu coração batia descompassado. Ele saiu do camarim sem fazer barulho, mas sua mente fervilhava. Durante os 2 dias seguintes, observou os ensaios, sempre que possível. Limpava o palco, organizava cadeiras, esvaziava lixeiras e, enquanto isso, ouvia. Ouvia Valentina cantar. Ou melhor, tentar cantar. Nos testes com microfone aberto, sem a base pré-gravada, a voz dela era comum, tecnicamente correta, afinada, mas sem o brilho, sem a potência, sem aquele vibrato característico que marcava seus sucessos. E quando tentava alcançar o dó sustenido da 5ª oitava, a nota que havia se tornado sua assinatura, sua marca registrada, aquela que os fãs imitavam em vídeos virais, a voz simplesmente quebrava, rachava, falhava. Mas quando a música tocava, quando a orquestra entrava e os backing vocals preenchiam o espaço, tudo soava perfeito. Perfeito demais. Digitalizado, fabricado. Na noite anterior ao show, Mário ficou até mais tarde, reorganizando as cadeiras do auditório. O teatro estava vazio, apenas alguns seguranças nas saídas. Ele olhou para o palco iluminado apenas pelas luzes de serviço e permitiu-se um momento de memória. Cantou. Baixinho, quase sussurrando, a área que havia preparado para a final de 15 anos atrás. Nessun dorma. A voz saiu rouca no início, enferrujada pelo desuso e pelo cansaço. Mas à medida que as notas subiam, algo antigo e poderoso despertava em seu peito. O diafragma expandia, a ressonância encontrava as cavidades, e o som ganhava corpo, alma, verdade. Ele alcançou o dó sustenido, segurou, sustentou, deixou que a nota preenchesse o teatro vazio como uma prece, e quando finalmente a liberou, lágrimas escorriam por seu rosto. Bonito. Mário virou-se bruscamente. No fundo do auditório, encostada em uma das colunas, estava uma mulher de uns 30 anos, cabelos pretos presos em um coque, roupas simples. Ela segurava uma pasta de partituras. Carla? Mário arriscou, reconhecendo os olhos mesmo depois de tantos anos. Ela assentiu lentamente, descendo pelo corredor central. Mário Andrade, pensei que você tivesse desaparecido do mapa. Desapareci. Da música, pelo menos. Ele enxugou o rosto rapidamente, envergonhado. Carla parou a alguns metros de distância, estudando-o com uma expressão difícil de decifrar. Você ainda canta assim, depois de tudo. Canto para minha filha, só para ela. Um silêncio pesado pousou entre eles. Carla olhou para o palco, depois de volta para Mário. Você sabe, não sabe? Sobre o show. Não era uma pergunta. Mário apenas acenou com a cabeça. Há quanto tempo você é a voz dela? 4 anos, desde o 2º álbum. O primeiro ainda era ela, com muita edição. Mas depois, a gravadora percebeu que era mais fácil assim. Eu assino um contrato de confidencialidade, recebo bem, e a máquina continua funcionando. A amargura em sua voz era palpável. E o dinheiro do show? A caridade? Carla riu sem humor. Você é ingênuo ou otimista? 60% vai para custos de produção e marketing, 20% para a equipe e direitos. Sobram 20%. E desses 20%, metade é abatida em impostos antes de chegar ao hospital. No final, menos de 10% do que as pessoas pagam nos ingressos vai realmente ajudar alguém. A revelação acertou Mário como um soco. 10%. De um show que arrecadaria mais de 2 milhões de reais. 200 mil reais para dezenas de crianças que precisavam de cirurgias que custavam 30, 40, 50 mil cada. Enquanto isso, Valentina sairia nos jornais como humanitária do ano. Ganharia mais seguidores. Fecharia mais contratos publicitários.
Por que você está me contando isso? Mário perguntou. Carla deu de ombros, mas havia algo duro em seus olhos. Por que você teve coragem de desistir por algo verdadeiro? Eu vendo minha voz todos os dias por dinheiro. Talvez esteja cansada de ser um fantasma. Ela se virou para ir embora, mas Mário a chamou. Carla, se houvesse uma maneira de... Não há, Mário. Contratos, advogados. A máquina é grande demais. Ela te esmaga. Carla hesitou. Então acrescentou. Mas se alguém tiver coragem de gritar a verdade bem alto, em um lugar onde não dá para abafar, quem sabe? E então ela saiu, deixando Mário sozinho com seus pensamentos e com uma decisão que ainda não sabia se teria força para tomar. O show seria amanhã, e ele já sabia que estaria lá, como sempre, invisível entre as sombras, limpando os bastidores do espetáculo enquanto as luzes brilhavam para outros. Mas algo havia mudado. Uma fagulha pequena, perigosa, começava a arder em seu peito, a mesma que o havia feito abandonar a fama pela família, a mesma que agora sussurrava uma pergunta impossível: e se ele pudesse salvar Laura, não aceitando o sistema, mas expondo-o? A noite caiu sobre São Paulo, e Mário caminhou até o ponto de ônibus carregando mais do que apenas o cansaço de um dia de trabalho. Carregava uma verdade que queimava. E verdades assim, ele havia aprendido, não ficam quietas para sempre. O Teatro Municipal Carlos Gomes fervilhava como uma colmeia no dia do grande show. Mário chegou às 5 da manhã, 3 horas antes do horário oficial, para coordenar a equipe de limpeza que prepararia o espaço para as 6.000 pessoas que lotariam o auditório. O ar estava carregado de expectativa e do cheiro de flores frescas que decorariam o palco. Enquanto orientava seus colegas sobre as áreas prioritárias, Mário observava o balé de produtores, técnicos e assessores que transformavam o teatro em um set de televisão. Câmeras posicionadas em todos os ângulos, iluminação ajustada ao milímetro, cada detalhe planejado para capturar a perfeição que seria transmitida ao vivo para milhões de brasileiros. O maior show beneficente do ano. A redenção humanitária de Valentina Duarte. Mário, preciso que você fique nos bastidores hoje, disse Rogério, o coordenador de facilities. A equipe da Valentina pediu alguém de confiança para garantir que os camarins estejam sempre impecáveis. Você fica responsável por isso. Mário assentiu. Ser escalado para os bastidores significava ficar ainda mais invisível, mas também mais próximo. Próximo o suficiente para ver a engrenagem funcionando por dentro. Às 11 horas, Valentina chegou. Mário a viu de relance quando ela atravessou o corredor lateral acompanhada de 6 pessoas: empresário, assessora de imprensa, maquiadora, stylist, segurança e assistente pessoal. Ela vestia um conjunto esportivo branco que provavelmente custava mais do que Mário ganhava em 2 meses. Os cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e mesmo sem maquiagem completa, a pele bronzeada artificialmente brilhava sob as luzes do corredor. Ela não olhou para ele. Por que olharia? Faxineiros eram parte da paisagem, como cadeiras ou extintores de incêndio. No camarim principal, Mário repôs toalhas e água mineral, enquanto a equipe de Valentina organizava roupas, sapatos e produtos de beleza que ocupavam 3 araras móveis. A cantora sentou-se na cadeira de maquiagem e começou a rolar o feed do celular, dando instruções ocasionais sem tirar os olhos da tela. Júlia, confirma com o hospital que o cheque simbólico está pronto para a foto. Quero aquele momento bem registrado. Já confirmei, Val. Vai ser lindo. Eles vão trazer 3 crianças para você abraçar no palco também. Mário sentiu o estômago revirar. 3 crianças. Adereços para a narrativa. Ele pensou em Laura, que naquele exato momento devia estar em casa, fazendo as tarefas escolares, tentando não forçar demais o coração que trabalhava aos trancos. Sua filha não seria usada como pano de fundo para fotos de Instagram. Às 14 horas começou o ensaio técnico final. Mário posicionou-se em um canto do palco, próximo às coxias, segurando um pano de limpeza como justificativa para sua presença. Dali, via tudo. Valentina subiu ao palco com um vestido de ensaio, descalça, ainda mexendo no celular.
A banda já estava posicionada, 40 músicos impecavelmente trajados. Vamos testar Alma de Cristal, anunciou o diretor musical, um homem de meia idade com fones de ouvido profissionais pendurados no pescoço. A introdução começou. Violinos, piano, percussão suave. Valentina largou o celular na banqueta e pegou o microfone. Mário viu quando ela fechou os olhos, posicionou os pés, relevou o queixo na postura ensaiada 1000 vezes e começou a cantar. A voz saía bonita, afinada, trabalhada, mas quando chegou à ponte da música, onde a nota deveria subir e explodir em potência, sustentando o dó sustenido por 4 tempos completos, algo falhou. A voz tremeu, forçou e quebrou no final, descendo meio tom antes do tempo. "Corta!" gritou o diretor. "Valentina, você precisa segurar essa nota. É o momento mais importante da música." "Eu sei, Paulo. Estou preservando a voz para o show. No ao vivo vai sair perfeito." Mário observou a microexpressão de frustração que atravessou o rosto do diretor antes que ele recompusesse a máscara profissional. "Ok, vamos para a próxima. Coração de Fogo." A mesma coisa se repetiu. E de novo. E de novo. Em cada música que exigia amplitude vocal verdadeira, Valentina falhava nos ensaios, sempre com a mesma desculpa. Estava preservando a voz. Mas Mário sabia a verdade. Não era preservação, era limitação. A mulher que vendia milhões de discos com uma voz poderosa e cristalina simplesmente não conseguia reproduzi-la sem a ajuda de Carla Mendes e da tecnologia de estúdio. Durante o intervalo, Mário voltou ao camarim para repor as toalhas. Valentina estava ao telefone, a voz irritada cortando o ar. "Não me importa o que o contrato diz. Eu quero a Carla aqui, ao vivo, nos backing vocals. Se algo der errado com o playback, preciso de alguém que possa cobrir. Sim, eu sei que ela é cara, mas este show não pode falhar. Ótimo, traz ela." Então era verdade. Mesmo com toda a tecnologia, todo o planejamento, Valentina ainda precisava da mulher que realmente possuía a voz que ela vendia como sua. Carla seria trazida ao show, escondida entre os músicos do coral, uma apólice de seguro-viva caso a fraude começasse a rachar. Às 17 horas o público começou a entrar. Mário observou das coxias enquanto o teatro se enchia, famílias inteiras, jovens com camisetas de Valentina, casais elegantes, crianças fantasiadas como a cantora. Todos pagaram entre 150 e 800 reais pelo ingresso, acreditando que estavam salvando vidas. A ironia era tão pesada que Mário mal conseguia respirar. Às 18 horas e 30 minutos, faltando 30 minutos para o início, ele viu Carla chegando. Ela entrava pela entrada de serviço, vestida completamente de preto, cabelos presos, sem maquiagem chamativa. Carregava apenas uma pasta de partituras. Quando seus olhos encontraram os de Mário, ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Reconhecimento, cumplicidade, talvez até um pedido silencioso de coragem. O show começou com pompa circense, fogos de artifício digitais projetados em telões, bailarinos descendo do teto em tecidos acrobáticos, a banda atacando uma abertura instrumental poderosa. E então, Valentina emergiu do centro do palco em uma plataforma elevada, usando um vestido branco que brilhava sob os holofotes como se fosse feito de estrelas. A plateia explodiu em aplausos ensurdecedores. Mário estava nos bastidores, tecnicamente trabalhando, mas hipnotizado pelo espetáculo. Valentina abriu os braços, sorriu aquele sorriso, perfeito de comercial de pasta de dente, e começou a cantar. A voz que saía era impecável, cristalina, poderosa, exatamente como nos álbuns, e completamente falsa. Ele podia ver, do seu ângulo privilegiado, o movimento dos lábios de Valentina ligeiramente fora de sincronia com o som que saía das caixas. Podia ver Carla, escondida no fundo do coral de 20 pessoas, cantando de verdade, sua voz sendo captada por microfones estrategicamente posicionados e mixada na mesa de som. O engano era tão bem orquestrado que parecia mágica. E talvez fosse. Mágica negra. 3 músicas se passaram. A energia estava no auge.
Valentina interagia com o público. Descia do palco para apertar mãos na primeira fileira. Jogava beijos, chorava lágrimas que pareciam genuínas, enquanto falava sobre as crianças doentes que seriam salvas com aquele dinheiro. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim, ela dizia, a voz embargada. Ver todos vocês aqui, unidos por amor, por compaixão, é por isso que eu canto, é por isso que eu existo. Mário sentiu a bile subir na garganta. Ele existia para juntar 35 mil reais, centavo por centavo, esfregando chãos e esvaziando lixeiras. Ela existia para posar em tapetes vermelhos e vender mentiras embaladas em purpurina. Então aconteceu algo que não estava no roteiro. Valentina, em um momento de interação espontânea com o público, viu alguém na plateia. Uma mulher idosa, na 10ª fileira, segurava um cartaz. Valentina, você salvou minha neta, obrigada. A cantora, sempre atenta a oportunidades de marketing emocional, parou o show. Espera, espera, ela disse, sinalizando para a banda parar. Aquela senhora ali, com o cartaz, pode trazer ela aqui, por favor? Seguranças guiaram a senhora até o palco. Ela estava visivelmente emocionada, tremendo. Valentina a abraçou, microfone ainda na mão, garantindo que cada palavra seria ouvida. Me conta, querida, o que aconteceu com sua neta? Ela nasceu com o coração doente, igual você canta naquela música. Fizeram a cirurgia ano passado no Hospital Coração de Mãe. Agora ela está bem. Ela está viva por causa de gente como você. Valentina apertou a mão da senhora, olhos marejados para as câmeras. Não, meu amor. Ela está viva por causa de gente como você, que não desiste, que acredita. Eu só faço minha parte. Foi nesse momento, nessa fração de segundo de silêncio emocional, que Mário sentiu algo se romper dentro dele. Não foi raiva. Não. Foi vingança. Foi justiça. Pura, simples, necessária justiça. Ele largou o pano de limpeza e começou a caminhar. Caminhou pelos bastidores, passou pelos seguranças que não prestavam atenção em um faxineiro conhecido, subiu os 3 degraus laterais e emergiu no palco, sob a luz crua dos holofotes, ainda vestindo seu uniforme azul marinho gasto. O silêncio que caiu sobre o teatro foi absoluto. 6.000 pessoas seguraram a respiração simultaneamente. As câmeras confusas viraram para capturar aquela figura inesperada. Valentina congelou, o sorriso ainda plastificado no rosto, mas os olhos traindo confusão e início de pânico. Mário caminhou até o centro do palco, parou a 3 metros da cantora e falou. Sua voz saiu firme, clara, amplificada pelos microfones ambientes que captavam tudo. Boa noite. Meu nome é Mário Andrade Silva. Eu trabalho aqui como faxineiro. E eu preciso dizer uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Valentina recuperou-se rapidamente, o treinamento de mídia entrando em ação. Ela riu, tentando transformar aquilo em algo planejado. Gente, que surpresa! Alguém da equipe quer participar? Mas Mário não sorriu. Não é uma participação, Valentina. É uma revelação. E você sabe exatamente do que estou falando. Os olhos dela endureceram. Nos bastidores, Mário viu seguranças começando a se mover em sua direção. O tempo estava se esgotando. Ele tinha apenas alguns segundos antes de ser removido. E então, fez a única coisa que poderia tornar impossível silenciá-lo. Olhou diretamente para a câmera principal e disse: A voz que vocês estão ouvindo não pertence a ela. Nunca pertenceu. E o mundo parou. O Teatro Municipal Carlos Gomes explodiu em um caos controlado. Murmúrios correram pela plateia como ondas quebrando na areia. As câmeras, treinadas para capturar cada momento, permaneceram fixas em Mário, transmitindo ao vivo para os 3 milhões de espectadores que assistiam pela televisão e pelas plataformas digitais. Nos bastidores, produtores gritavam instruções contraditórias em walkie-talkies, mas ninguém cortou a transmissão. Ninguém desligou os microfones. Porque escândalo, afinal, também gera audiência. Valentina recuperou a compostura com a velocidade de uma profissional. O sorriso voltou ao rosto, mas agora tinha uma qualidade diferente, mais afiada, mais perigosa. Querido,
Acho que você está confuso, ela disse, a voz gotejando uma condescendência açucarada. Entendo que trabalhar tanto pode cansar a mente, mas este não é o momento nem o lugar para... Para a verdade? Mário interrompeu. Sua voz não tremeu. 15 anos de silêncio. Haviam acabado de se romper, e agora as palavras fluíam como o rio depois da represa. Você está certa. A verdade raramente tem hora ou lugar conveniente, especialmente quando existe tanto dinheiro envolvido em escondê-la. Os seguranças estavam a metros de distância agora. Mário viu Rogério nos bastidores, o rosto contorcido entre lealdade ao funcionário e medo de perder o emprego. Viu Carla, ainda escondida entre os cantores do coral, os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca. E viu na primeira fileira VIP, executivos da gravadora já discutindo freneticamente ao telefone. Valentina deu um passo em direção a Mário, invadindo seu espaço pessoal, usando a proximidade como intimidação. Você sabe quem eu sou? Sabe quantas vidas eu já toquei com minha música? Sei exatamente quem você é, Mário respondeu, sustentando o olhar. Você era jurada do Estrelas do Brasil, 15 anos atrás. Estava lá na noite em que eu desisti da final porque minha esposa estava morrendo em um hospital. Você me chamou de irresponsável na televisão nacional. Me chamou de ingrato. Ajudou a me afundar quando eu já estava me afogando. Algo mudou nos olhos de Valentina. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de desconforto, mas ela era boa, demais para deixar transparecer por mais de um segundo. Então é isso? Vingança? Depois de 15 anos você invade meu show para acertar contas pessoais? Não é vingança, é justiça, e não é só sobre mim. Mário virou-se para a plateia, para as câmeras, para os milhões que assistiam. É sobre todas as pessoas que pagaram caro por estes ingressos, acreditando que estavam salvando crianças doentes. É sobre a minha filha, que trata o coração no mesmo hospital que vocês dizem estar ajudando com este show. Vocês sabiam que apenas 10% do dinheiro arrecadado aqui realmente chega às crianças? O murmúrio na plateia aumentou de volume. Valentina perdeu o sorriso completamente. Isso é uma calúnia absurda. Nossos contadores, nossos advogados, tudo é transparente. Transparente? Mário soltou uma risada sem humor. Então por que você não canta de verdade? Agora. Aqui. Sem base, sem playback, sem tecnologia. Prove que a voz é sua. Foi um golpe direto, e todos no teatro sentiram o impacto. Valentina abriu a boca, fechou, abriu novamente. Os olhos vasculharam os bastidores procurando salvação, mas encontraram apenas pânico refletido nos rostos de sua equipe. Eu não preciso provar nada para você. Não para mim, para eles. Mário apontou para a plateia. Para cada pessoa que acreditou em você, que gastou dinheiro que talvez nem tivesse, porque confiou que estava fazendo a diferença. Cante para eles. Cante a nota que te fez famosa, o dó sustenido de alma de cristal, sem ajuda, sem máscaras. O silêncio que caiu sobre o teatro era tão denso que parecia sólido. 6.000 pessoas seguravam a respiração. O diretor musical, Paulo, permanecia congelado ao lado da banda. E então, surpreendendo a todos, Carla se levantou do coral. Caminhou até a frente do palco, removeu o microfone do suporte e o estendeu para Valentina. Eu também quero ouvir, Carla disse, sua voz tranquila, mas carregada de anos de ressentimento contido. Quero ouvir a voz que aparece nos meus contratos como contribuição técnica não creditada. A voz pela qual eu recebo um salário fixo enquanto você recebe milhões em royalties. Valentina olhou para Carla como se tivesse sido esfaqueada pelas costas. Você assinou um acordo de confidencialidade. E você assinou contratos dizendo que cantaria ao vivo. Parece que ambas estamos quebrando promessas hoje. A tensão era insuportável. Mário viu o exato momento em que Valentina tomou uma decisão. Ela pegou o microfone das mãos de Carla, virou-se para a banda e assentiu. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de sua respiração amplificada. E então, ela cantou. Começou bem. As primeiras notas saíram afinadas, controladas, trabalhadas por anos de aulas de canto e técnica vocal.
A plateia começou a relaxar. Alguns até aplaudiram prematuramente. Mas Mário sabia o que estava vindo. Sabia porque havia observado os ensaios. Sabia porque tinha ouvido absoluto e 15 anos de experiência. Quando a música chegou à ponte, quando a nota precisava subir, expandir, explodir em potência emocional, a voz de Valentina forçou, tremeu e quebrou. Ela tentou segurar, tentou empurrar ar dos pulmões, mas o som que saiu foi rachado, desafinado, humano demais para a perfeição que todos esperavam. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Valentina largou o microfone. O objeto caiu no chão do palco com um estrondo eletrônico que ecoou pelas caixas de som. Lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Mas não eram lágrimas de emoção artística. Eram lágrimas de humilhação pública, de império desmoronando em tempo real, transmitido ao vivo para milhões. Você destruiu tudo. Ela sussurrou para Mário, voz trêmula de raiva e desespero. Tudo que eu construí. Por quê? Por que fazer isso? Mário sentiu algo inesperado. Não triunfo, não satisfação, mas uma tristeza profunda por todos os envolvidos naquela farsa, incluindo a mulher à sua frente que havia se tornado prisioneira da própria mentira. Porque minha filha merece um tratamento pago com dinheiro real de uma caridade real. Porque as pessoas merecem a verdade. E porque você, há 15 anos, me ensinou que escolhas têm consequências. Foi então que os seguranças finalmente chegaram. Mãos firmes agarraram os braços de Mário, começando a arrastá-lo para fora do palco. Mas antes que pudessem removê-lo completamente, algo extraordinário aconteceu. Soltem ele! O grito veio da plateia. Uma mulher de meia idade na 20ª fileira havia se levantado. E então outra pessoa se levantou, e outra, e mais outra. Em questão de segundos, metade do teatro estava de pé, não aplaudindo, mas protestando, exigindo que Mário fosse ouvido. Deixa ele falar. Queremos a verdade. Cadê o dinheiro das crianças? O movimento era orgânico, genuíno, impossível de controlar. Os seguranças hesitaram, olhando para os bastidores em busca de instruções. Mas os produtores estavam em estado de choque, incapazes de decidir entre cortar a transmissão e arriscar parecer culpados ou deixar continuar, e tentar controlar o dano. Mário aproveitou a abertura. Libertou-se gentilmente dos seguranças, pegou o microfone que Valentina havia largado e virou-se para o público. Eu não vim aqui para destruir ninguém. Vim trabalhar. Vim ganhar meu dinheiro honestamente para pagar a cirurgia da minha filha. Mas quando vi como este sistema funciona, quando vi como a dor de crianças doentes está sendo usada para marketing, enquanto o dinheiro desvia para custos administrativos e campanhas publicitárias, não consegui ficar calado. Ele respirou fundo, sentindo o peso de 6.000 olhares sobre si. Eu também sei o que é perder tudo, por fazer a escolha certa. Há 15 anos escolhi o amor em vez da fama, e fui crucificado por isso. Hoje, escolho a verdade em vez do silêncio, e se for crucificado novamente, que seja. Mas pelo menos vou dormir sabendo que tentei proteger pessoas como minha Laura. Um silêncio reverente tomou conta do teatro. E então, do fundo do auditório começou. Lento no início, depois crescendo, se espalhando, até se tornar ensurdecedor. Aplausos. Não para Valentina, não para o show, mas para o faxineiro que havia ousado dizer a verdade em um palco construído sobre mentiras. Valentina observava, o rosto uma máscara de choque e raiva impotente. Sua equipe já começava a evacuar os bastidores, ratos abandonando o navio antes que ele afundasse completamente. Nas redes sociais, que Mário não podia ver, mas que milhões estavam acompanhando, as hashtags explodiam. Valentina Exposed, fraude ao vivo, justica para Mário. Mas o momento de glória, se é que poderia ser chamado assim, durou pouco. Do fundo do palco, emergiu um homem de terno impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, a postura exalando poder e dinheiro. Roberto Almeida, presidente da gravadora Max Sound, o homem que havia transformado Valentina de cantora mediana em fenômeno nacional. Ele caminhou até,
O microfone com a calma de quem sabe que ainda controla o jogo. Pegou o objeto das mãos de Mário, sem pedir licença, e falou com a voz de quem está acostumado a ser obedecido. Senhoras e senhores, lamento profundamente este constrangimento. Um funcionário claramente perturbado invadiu nosso evento com acusações infundadas. Garantimos que medidas legais serão tomadas. Quanto à apresentação, por respeito a todos que vieram prestigiar esta nobre causa, faremos um intervalo de 30 minutos e retornaremos para completar o show conforme planejado. Ele sinalizou para os seguranças, que desta vez não hesitaram. Agarraram Mário com força, começando a arrastá-lo para fora do palco. Mas antes de desaparecer nos bastidores, Mário conseguiu gritar uma última coisa. Carla, canta para eles! Mostra quem você realmente é. E Carla Mendes, a mulher que havia passado anos sendo fantasma, invisível, silenciada por contratos e medo, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela pegou seu microfone, olhou diretamente para as câmeras e começou a cantar Alma de Cristal. A voz que emergiu era divina, potente, cristalina, tecnicamente perfeita, emocionalmente devastadora. Era exatamente a voz dos álbuns de Valentina, exatamente a voz que milhões conheciam e amavam. E estava saindo da garganta de uma mulher que 99% da plateia nunca tinha visto antes. Quando ela atingiu o dó sustenido, segurando a nota por 6 tempos completos, perfeitos, transcendentes, não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para negação. A verdade estava cantando, literal e metaforicamente, para quem quisesse ouvir. Roberto Almeida empalideceu. Valentina desmoronou em uma cadeira nos bastidores, a cabeça entre as mãos. E Mário, sendo arrastado para fora do teatro, permitiu-se um pequeno sorriso, mesmo sabendo que a guerra estava apenas começando. Porque a verdade havia sido cantada, e uma vez que a música começa, não há como silenciá-la. Mário passou a noite na delegacia. Não em uma cela, mas em uma sala de espera fria e iluminada por luzes fluorescentes que zumbiam irritantemente. Valentina e a Max Sound haviam pressionado por sua prisão imediata sob acusações de invasão, difamação, perturbação da ordem pública e quebra de contrato de trabalho. Mas o delegado de plantão, um homem de uns 50 anos chamado Cardoso, havia assistido ao show ao vivo pela televisão enquanto jantava com a família. Tecnicamente você cometeu algumas infrações, Cardoso disse a Mário por volta das 3 da manhã, oferecendo um café requentado em um copo de plástico. Mas francamente, depois de ver aquilo, vou precisar de mais do que a palavra de advogados caros para te trancar. Você fica aqui até de manhã, a gente registra o boletim de ocorrência deles e depois você está livre. Provavelmente vão te processar civilmente, mas isso é problema para outro departamento. Mário aceitou o café, as mãos tremendo não de medo, mas de exaustão e adrenalina residual. Seu celular havia sido confiscado, então não tinha ideia do que estava acontecendo lá fora. Não sabia que o vídeo do confronto no palco já tinha 20 milhões de visualizações. Não sabia que Carla havia dado uma entrevista às 4 da manhã, confirmando tudo e apresentando cópias de contratos que provavam seu papel como cantora fantasma. Não sabia que Laura estava bem, assistida por Dona Cida, mas apavorada com a notícia de que o pai estava detido. Só sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. E, estranhamente, sentia paz. Às 8 da manhã, uma mulher entrou na delegacia. Ela tinha uns 35 anos, vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, carregava uma pasta de couro e exalava competência. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, óculos de armação discreta, nenhuma joia além de um relógio simples. Bom dia. Meu nome é Renata Campos, advogada. Estou aqui para representar o senhor Mário Andrade Silva. Mário a olhou confuso. Eu não contratei nenhuma advogada, nem tenho dinheiro para... Pro bono. Renata interrompeu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Significa que não vai custar nada para você. Vi o que aconteceu ontem. Trabalho com direito do consumidor e propaganda enganosa. Este caso me interessa muito. 2 horas depois, Mário estava livre.
Andava pelas ruas de São Paulo ao lado de Renata, ainda processando a surreal reviravolta que sua vida havia dado em menos de 24 horas. O celular devolvido pela polícia não parava de vibrar. Mensagens de números desconhecidos, notificações de redes sociais que ele mal usava, ligações de jornalistas. Não fale com a imprensa ainda, Renata aconselhou enquanto caminhavam. A Max Sound e Valentina vão vir com tudo. Provavelmente já estão montando uma narrativa onde você é o vilão oportunista. Precisamos nos preparar adequadamente. Eu só quero voltar para minha filha. E vai, mas primeiro, preciso que você entenda a gravidade da situação. Eles vão te processar por danos morais, materiais, lucros, cessantes. Vão pedir valores astronômicos. Vão tentar te quebrar financeiramente para que você se retrate publicamente. Mário parou no meio da calçada, o estômago revirando. Quanto? 10, 20 milhões de reais. Eles não esperam ganhar esse valor, mas querem te assustar. Querem que você apareça na televisão dizendo que mentiu, que estava confuso, que Valentina é inocente. Nunca vou fazer isso. Renata o estudou por um longo momento. Eu sei. Por isso aceitei o caso. Eles pararam em uma padaria. Mário comeu o primeiro alimento em 18 horas, enquanto Renata explicava a estratégia. A Max Sound já havia emitido uma nota, oficial chamando o incidente de ataque coordenado por indivíduos ressentidos e prometendo ação legal completa. Valentina havia se refugiado em sua mansão em Alphaville e cancelado todos os compromissos públicos. Mas Carla, corajosa e furiosa, havia quebrado o silêncio completamente. Ela entregou documentos provando que cantou em 3 álbuns completos de Valentina, contratos de confidencialidade, comprovantes de pagamento, até gravações brutas do estúdio. Está disposta a testemunhar. Isso é suficiente para provar a fraude? Para a opinião pública já está provado. Para um tribunal, vai depender de como interpretam os contratos. A gravadora vai alegar que usar cantores de apoio é prática comum, que Valentina sempre foi a artista principal, que ajustes de estúdio são normais. Vão tentar embaralhar as águas. Mário terminou o pão de queijo, o sabor amargo na boca não vindo da comida. E o dinheiro do show? A caridade falsa? Renata abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Aqui fica interessante. A divulgação prometia que toda a renda seria revertida. Mas nos termos contratuais pequenos, há uma cláusula especificando os tais custos operacionais. Tecnicamente legal, mas moralmente questionável. Posso construir um caso de propaganda enganosa, especialmente porque a comunicação visual e verbal enfatizava a ajuda às crianças sem destacar adequadamente as deduções. Então tem chance? Tem. Especialmente agora que a opinião pública está do seu lado. A Max Sound está perdendo patrocinadores. 3 marcas já romperam contrato com Valentina. As ações da gravadora caíram 15% na bolsa desde ontem. Eles estão sangrando. E quando empresas sangram, ficam dispostas a negociar. Mário pensou em Laura, pensou na cirurgia, pensou em todos os turnos que ainda teria que fazer, em todos os chãos que ainda teria que esfregar. O que você quer dizer com negociar? Eles vão te oferecer dinheiro, muito dinheiro, para você se retratar e desaparecer. Já disse que não vou... Eu sei, mas preciso que você ouça a oferta quando vier, porque vão oferecer exatamente o que você mais precisa. Vão oferecer pagar o tratamento completo da Laura. Vão oferecer segurança financeira. Vão oferecer tudo, exceto a verdade. O telefone de Renata tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e seus olhos se arregalaram. Entendo. Sim, ele está comigo. Estaremos lá em 1 hora. Desligou e olhou para Mário com uma expressão entre choque e admiração. Rede Cultura quer te entrevistar, ao vivo, no programa da tarde. Eles querem sua versão da história. Eu... deveria? Normalmente diria não, mas eles garantiram tempo suficiente para uma entrevista completa, sem edições, sem interrupções. É uma chance de controlar a narrativa antes que a Max Sound termine de construir a deles. Mas, Mário, se você fizer isso, não há volta. Eles vão te destruir com tudo que tem. Mário pensou em Gabriela.
Pensou em como ela havia enfrentado a doença com dignidade até o último suspiro. Pensou em Laura, que nunca reclamava da dor no peito, que estudava mesmo nos dias difíceis, que sorria mesmo quando o mundo parecia escuro. Pensou em todas as crianças no Hospital Coração, de mãe que mereciam mais do que migalhas de caridade falsa. Vamos fazer a entrevista. 3 horas depois, Mário estava sentado em um estúdio de televisão, um microfone preso à camisa, luzes quentes sobre o rosto. A apresentadora, Mariana Fonseca, uma jornalista respeitada por seu trabalho investigativo, o olhava com seriedade compassiva. Mário, obrigada por estar aqui. Vamos direto ao ponto. O que aconteceu ontem no Teatro Municipal? E Mário contou tudo. Não apenas sobre o show, mas sobre os 15 anos anteriores. Sobre Gabriela morrendo enquanto ele desistia da fama, sobre Laura nascendo com o mesmo coração frágil, sobre os 3 empregos, os turnos exaustivos, a luta diária por R$35 mil que parecia um oceano intransponível, sobre descobrir a fraude por acidente, sobre Carla confessando a verdade, sobre a decisão de subir naquele palco sabendo que provavelmente destruiria sua própria vida no processo. Falou por 40 minutos. Não chorou. Não dramatizou. Apenas contou a verdade com a voz de um homem que não tinha mais nada a perder. Quando terminou, Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Nós conseguimos uma resposta da Max Sound e de Valentina Duarte. Eles enviaram uma nota que vou ler, na íntegra. A nota era exatamente o que Renata havia previsto. Negação, contra-ataques, ameaças veladas. Chamavam Mário de oportunista. Sugeriam que ele havia invadido o palco buscando seus 15 minutos de fama. Insinuavam que talvez houvesse problemas mentais envolvidos. E no final anunciavam um processo por R$20 milhões em danos." Mariana terminou de ler e olhou diretamente para a câmera. "E nós também recebemos isso." Na tela atrás dela apareceu um vídeo. Mário reconheceu imediatamente. Era ele no teatro vazio, 2 dias antes, cantando Nessun Dorma, enquanto limpava as cadeiras. Alguém havia filmado, provavelmente um técnico, um segurança, alguém que havia compartilhado nas redes sociais, e o vídeo havia viralizado. A voz que saía dos alto-falantes do estúdio era a dele. Rouca no início, depois ganhando força, potência, alma. Atingindo e sustentando o dó, sustenido com uma facilidade que contrastava dolorosamente com a falha de Valentina no palco. Quando o vídeo terminou, Mariana tinha lágrimas nos olhos. "Mário, por que você parou de cantar?" "Nunca parei. Só mudei de plateia. Canto para minha filha todas as noites antes dela dormir. É o único presente que posso dar que não custa dinheiro." Foi essa frase, esse momento singelo de vulnerabilidade que quebrou a internet. Em minutos o clipe estava sendo compartilhado milhões de vezes. Comentários inundavam as redes sociais. Justica para Mário chegou aos trending topics mundiais. E no escritório de advocacia da Max Sound, reunidos em uma sala de crise, executivos assistiam à entrevista com a crescente consciência de que haviam acabado de perder a guerra de narrativas. Porque não importava quantos advogados tinham, quanto dinheiro possuíam, quão poderosa era a máquina de marketing. Eles estavam lutando contra algo que nenhuma dessas armas podia derrotar. Estavam lutando contra a verdade. E a verdade, finalmente, estava cantando mais alto. A proposta chegou, 48 horas depois da entrevista. Um envelope de papel timbrado, entregue por um mensageiro de terno, no modesto apartamento de 2 quartos, onde Mário morava com Laura na Vila Prudente. Renata estava presente, sentada à mesa da pequena cozinha, quando ele abriu o documento. R$50 milhões. O valor estava lá, escrito por extenso e em algarismos, impossível de ser mal interpretado. 50 milhões em troca de uma retratação pública completa, um acordo de confidencialidade perpétuo, e a retirada de qualquer acusação ou processo que Mário pudesse considerar mover contra Valentina Duarte ou a Max Sound. O tratamento completo de Laura seria pago imediatamente, incluindo acompanhamento médico vitalício. Mário receberia uma casa própria, em bairro de sua escolha. Nunca mais precisaria trabalhar.
Tudo o que precisava fazer era mentir. É uma fortuna, Renata disse, sua voz cuidadosamente neutra. Com esse dinheiro você garantiria o futuro da Laura. Educação, saúde, segurança, tudo. Mário olhou pela janela da cozinha. Lá fora, na pequena área de serviço, as roupas de Laura balançavam no varal. Uniformes escolares lavados à mão, remendados nos cotovelos. A menina estava na escola naquele momento, provavelmente sentindo o peito apertar durante a aula de educação física, escondendo a dor para não preocupar ninguém. Você acha que eu deveria aceitar? Ele perguntou. Renata suspirou. Acho que você deveria considerar seriamente. Não vou mentir, Mário. Se recusar essa oferta e seguir em frente, a batalha vai ser brutal. Eles têm recursos infinitos. Vão arrastar o processo por anos. Vão dificultar sua vida de todas as formas possíveis. Você pode ganhar eventualmente, mas a que custo? Laura precisa de você inteiro, não destruído por uma guerra legal. Mas se eu aceitar, a verdade morre. A verdade já foi contada. Milhões de pessoas sabem. Valentina nunca mais será a mesma. Carla está livre do contrato de fantasma e já recebeu 3 ofertas de gravadoras. Você já venceu em muitos sentidos. Mário sabia que Renata estava sendo prática, não covarde. Ela estava protegendo seu cliente da maneira que advogados fazem. Mas havia algo que ela não entendia, não completamente. Havia algo que apenas quem já havia sacrificado tudo por amor poderia compreender. Minha esposa morreu para que Laura nascesse, ele disse, ainda olhando pela janela. Gabriela poderia ter feito o tratamento agressivo, mas isso significaria terminar a gravidez. Ela escolheu dar à luz, mesmo sabendo que isso aceleraria a própria doença. Escolheu a verdade da vida, em vez do conforto da sobrevivência. Como posso ensinar minha filha a honrar esse sacrifício se eu vender minha integridade por dinheiro? Renata não respondeu. Apenas assentiu lentamente. Mário pegou o documento, rasgou em 4 pedaços e os colocou no envelope de volta. Pode devolver. A resposta é não. Naquela noite, quando Laura voltou da escola, Mário cozinhou macarrão com molho de tomate, o prato favorito dela. Comeram juntos na pequena mesa da cozinha e ele observou a filha contar sobre a aula de ciências, sobre a amiga que havia brigado com outra amiga, sobre o cachorro que havia encontrado no caminho de casa. Ela não mencionou o coração, embora Mário notasse como ela parava de falar às vezes para respirar fundo, como apoiava a mão no peito discretamente. Pai, ela disse depois do jantar, enquanto ele lavava os pratos. As pessoas na escola ficam perguntando sobre você, sobre o vídeo, sobre a cantora. Mário secou as mãos no pano de prato e se virou. Te incomoda? Laura pensou por um momento, séria além de seus 14 anos. No começo, sim. Mas aí a professora de português mostrou o vídeo de você cantando na aula. E ela disse que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o certo mesmo assim. Os olhos dela, tão parecidos com os de Gabriela, brilharam. Estou orgulhosa de você, pai. Foi essa frase que sustentou Mário nas semanas seguintes, quando a MaxSound lançou sua ofensiva completa. Processaram não apenas por difamação, mas por quebra de contrato de trabalho, invasão, perturbação de evento público. Congelaram o salário que ele ainda tinha a receber. Pressionaram o teatro a demiti-lo. Enviaram advogados para intimidar Carla, ameaçando processos por quebra de confidencialidade. Plantaram matérias em tabloides sugerindo que Mário tinha histórico de instabilidade mental, que havia abandonado a família durante a doença da esposa, que estava usando Laura como instrumento de manipulação emocional. Mas algo inesperado aconteceu. A internet, volátil e imprevisível, não engoliu a narrativa. Vídeos antigos do Estrelas do Brasil foram desenterrados, mostrando Mário cantando 15 anos antes, sua voz pura e poderosa, sua presença de palco magnética. Entrevistas velhas de Valentina, criticando sua desistência, foram compartilhadas lado a lado com imagens do hospital, onde Gabriela havia estado internada, com documentos médicos que a família de Mário autorizou divulgar. A cronologia era clara, irrefutável. Ele não havia abandonado ninguém.
Havia escolhido amor em vez de ambição. E então pessoas comuns começaram a se mobilizar. Uma professora de música em Recife criou uma vaquinha online para ajudar com os custos da cirurgia de Laura. Em 24 horas, arrecadou R$100 mil. Em 3 dias, R$500 mil. Artistas independentes começaram a fazer shows beneficentes reais, com prestação de contas transparente, em apoio a Mário e outras famílias com crianças doentes. O Hospital Coração de Mãe, inicialmente silencioso por medo de perder o apoio da MaxSound, foi forçado a se pronunciar quando pais de pacientes começaram a exigir transparência sobre as doações. A diretoria admitiu, constrangida, que do show de Valentina haviam recebido apenas R$180 mil de 2 milhões arrecadados. A revelação causou escândalo nacional. 2 semanas após recusar a proposta, Mário recebeu uma ligação inesperada, um número desconhecido que ele quase ignorou. Alô? Senhor Mário, meu nome é Juliana Rocha, sou diretora artística da Estação Cultura aqui em São Paulo. Gostaria de fazer uma proposta. A proposta era simples, mas surpreendente. A Estação Cultura, um espaço cultural independente dedicado a promover artistas brasileiros autênticos, queria produzir um concerto com Mário. Não um show grande, nada comercial. Apenas ele, um piano e sua voz. Ingressos a preços populares, com metade da renda revertida para o Hospital Coração de Mãe através de prestação de contas pública e transparente. Não sou mais cantor profissional, Mário protestou. Faz 15 anos. A voz não envelhece quando é verdadeira, Juliana interrompeu. E francamente, depois de tudo que aconteceu, as pessoas não querem perfeição produzida, querem autenticidade, querem você. Mário aceitou, mais por desespero do que por confiança. Precisava de dinheiro. O teatro o havia demitido. Os outros empregos se tornaram impossíveis quando reconheciam seu rosto, e a vaquinha online, embora generosa, não. Cobriria todos os custos do tratamento de Laura, mais as despesas legais que se acumulavam. Os ensaios começaram. No início foi doloroso. A voz estava enferrujada, o fôlego curto, a confiança quebrada. Mas o pianista, um senhor de 60 anos chamado Maestro Vicente, tinha paciência infinita. Você está pensando demais, ele dizia durante os ensaios. Cante como canta para sua filha, sem medo, sem pretensão. Apenas verdade. Gradualmente, algo começou a despertar. A voz encontrou seu caminho de volta. Não era a mesma de 15 anos atrás. Era mais madura, marcada pela vida, carregada de experiência e dor. Mas talvez, justamente por isso, mais poderosa. Enquanto isso, o processo judicial avançava. Renata havia contra-atacado com uma ação por propaganda enganosa contra a MaxSound, usando como evidência os documentos que Carla havia fornecido e os registros financeiros do show beneficente. A gravadora respondeu com moções para arquivamento, alegando que tudo estava dentro da legalidade contratual. Vai ser decidido em audiência, Renata explicou 1 semana antes do concerto de Mário. O juiz quer ouvir ambos os lados pessoalmente. Você, Valentina, representantes da gravadora, todos. Vai ser um circo midiático. Quando? Daqui a 3 semanas. E Mário, eles vão tentar te humilhar no tribunal. Vão fazer perguntas sobre sua saúde mental, sua capacidade como pai, suas motivações. Você precisa estar preparado. Mário assentiu, mas sua mente já estava em outro lugar. No concerto que aconteceria em 6 dias. Na apresentação que seria sua primeira vez, cantando profissionalmente em 15 anos. Não em um palco gigante com milhares de pessoas, mas em um teatro íntimo de 300 lugares. Não para fama ou fortuna, mas para verdade e sobrevivência. Na noite anterior ao show, Laura teve uma crise. Mário acordou às 3 da madrugada com o som dela chamando, a voz fraca e assustada. Encontrou a filha sentada na cama, a mão apertada contra o peito, o rosto pálido de dor. Não consigo respirar direito, ela sussurrou. O hospital. A corrida de táxi pela cidade vazia. As horas na emergência enquanto médicos estabilizavam Laura,
Ajustavam medicação, falavam em tom sério sobre a necessidade urgente de avançar com a cirurgia. Mário segurou a mão da filha durante tudo, cantando baixinho para acalmá-la, a mesma canção de ninar que Gabriela cantava antes de dormir. Quando o sol nasceu, Laura estava estável, mas exausta. O médico cardiologista, Dr. Paulo Mendes, chamou Mário para uma conversa particular no corredor. Senhor Mário, não podemos adiar mais. O coração dela está trabalhando no limite. Precisamos operar nas próximas 2 semanas ou os riscos aumentam exponencialmente. Eu sei, estou juntando o dinheiro. Dr. Mendes hesitou, então disse: Eu vi a entrevista, vi o que você fez, e quero que saiba que há médicos aqui que admiram sua coragem. Ele olhou ao redor, como se verificando que ninguém escutava. Vou fazer o que posso para empurrar a cirurgia através do SUS. Não posso prometer, o sistema é complicado, mas vou tentar. Crianças não deveriam pagar pelo orgulho de adultos. Lágrimas queimaram nos olhos de Mário. Obrigado. Naquela noite, ainda no hospital, Mário ligou para Juliana. Preciso cancelar o show. Minha filha, eu sei, está nos noticiários, não precisa explicar. Sinto muito, eu queria... Mário, espera. A voz de Juliana tinha uma qualidade estranha. E se não cancelarmos? E se fizermos diferente? E se você cantar no hospital? O quê? Um show pequeno, no auditório do hospital. Para as famílias das crianças internadas, para os médicos, para as pessoas que estão vivendo o que você vive todos os dias. Sem câmeras, sem imprensa. Apenas música. Apenas verdade. Mário olhou através da janela do corredor para o quarto onde Laura dormia, conectada a monitores que mediam cada batimento daquele coração corajoso e frágil. Sim, ele disse. Vamos fazer isso. E assim, 5 dias depois, em um auditório de hospital que cheirava a antisséptico e esperança, Mário Andrade Silva voltou a cantar profissionalmente. Não houve holofotes, não houve figurino elaborado. Apenas um homem de 42 anos, vestindo jeans e uma camisa simples, sentado ao lado de um piano, cantando para 80 pessoas que conheciam intimamente o peso da luta pela vida. Ele cantou áreas clássicas e canções brasileiras. Cantou com a voz marcada pelo tempo, mas purificada pela verdade. E quando chegou ao final, quando cantou Ave Maria olhando diretamente para Laura, que assistia da primeira fileira em uma cadeira de rodas, não havia uma pessoa na sala que não estivesse chorando, porque aquilo não era performance, era oração. Era amor transformado em som. Era tudo que a música deveria ser, e tão raramente é. Completamente, vulneravelmente, gloriosamente real. E no final, quando os aplausos ecoaram naquele espaço pequeno, Mário soube que havia feito a escolha certa. O dinheiro, a fama, o conforto, nada disso importava comparado àquele momento. Comparado a olhar nos olhos da filha e ver orgulho em vez de vergonha, ver amor em vez de decepção. A verdade sempre teve um preço, mas valia cada centavo. A audiência judicial estava marcada para uma quinta-feira de outubro, 3 semanas após o concerto no hospital. Mário acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo. Laura estava melhor, estabilizada com novos medicamentos que o Dr. Mendes havia conseguido através de um programa experimental. A cirurgia estava agendada para dali a 10 dias, financiada parcialmente pela vaquinha online e parcialmente por um programa governamental que o médico havia conseguido aprovar em tempo recorde. Mas, antes da cirurgia, havia o tribunal. Renata chegou às 7 para buscá-lo. Ela vestia um terno cinza impecável, cabelos presos em um coque severo, a expressão focada de quem estava indo para a guerra. Preparado? Ela perguntou enquanto dirigiam pelo trânsito matinal de São Paulo. Não, Mário respondeu honestamente, mas vamos assim mesmo. O Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado por jornalistas, câmeras, microfones, repórteres gritando perguntas. Mário manteve a cabeça baixa enquanto Renata o guiava através da multidão, ignorando as provocações e questionamentos que voavam de todos os lados. Dentro da sala de audiências, o contraste era brutal. De um lado, Mário e Renata, sozinhos em uma mesa simples. Do outro, Valentina Duarte cercada por 6 advogados de terno italiano,
2 assessores de imprensa e Roberto Almeida, o presidente da Maxi Sound. Valentina vestia um conjunto branco imaculado, os cabelos penteados em ondas suaves, maquiagem discreta, mas perfeita. A imagem da inocência perseguida. A juíza entrou. Doutora Helena Tavares, 58 anos, conhecida por sua dureza e imparcialidade. Cabelos grisalhos curtos, óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, postura ereta. Bom dia, estamos aqui para a audiência preliminar nos processos cruzados entre Valentina Duarte Silva e Max Sound, produções contra Mário Andrade Silva, e vice-versa. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que não tolerarei circo midiático nesta sala, apenas fatos, evidências e respeito. Entendido? Todos assentiram. As próximas 2 horas foram brutais. Os advogados da Max Sound apresentaram suas acusações com precisão cirúrgica. Difamação, invasão, perturbação de ordem pública, danos morais e materiais calculados em 22 milhões de reais. Apresentaram contratos de trabalho de Mário, que incluíam cláusulas de confidencialidade sobre tudo que visse ou ouvisse durante o expediente. Argumentaram que ele havia violado essas cláusulas deliberadamente, com malícia premeditada, buscando destruir a reputação de uma artista consagrada por motivos pessoais vingativos. Senhor Mário abandonou uma competição 15 anos atrás e nunca superou o fracasso resultante, declarou o Dr. Augusto Ribeiro, o advogado principal. Agora, vendo minha cliente no auge do sucesso, decidiu destruí-la através de acusações infundadas e invasão de um evento beneficente. Quando chegou a vez de Renata, ela se levantou com calma deliberada. Vossa Excelência, a defesa gostaria de apresentar evidências documentais. Ela abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. Contratos entre a Max Sound e a senhora Carla Mendes, especificando pagamentos por serviços vocais de estúdio não creditados para 3 álbuns de Valentina Duarte. Gravações brutas de estúdio mostrando a voz da senhora Mendes nas faixas que foram posteriormente lançadas como sendo da senhora Duarte. E documentação financeira do show beneficente, mostrando que de 2.300.000 reais arrecadados, apenas 180 mil chegaram efetivamente ao Hospital Coração de Mãe. O silêncio na sala foi absoluto. Dr. Augusto se recuperou rapidamente. O uso de cantores de apoio em estúdio é prática padrão na indústria musical. Não há fraude alguma. E quanto aos custos do evento, tudo está detalhado nos termos contratuais. Transparência completa. Transparência? Renata ergueu a voz pela primeira vez. Os anúncios publicitários, que também trago aqui, diziam textualmente toda a renda para salvar vidas. Não diziam menos de 10% da renda depois de descontarmos custos operacionais inflacionados e campanhas de marketing para promover a própria artista. Isso não é transparência, é propaganda enganosa. A juíza Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Estudou os documentos com atenção meticulosa. Finalmente, olhou para Valentina diretamente. Senhora Duarte, a senhora está sendo acusada de usar uma cantora fantasma nos seus álbuns. O que tem a dizer? Valentina se levantou, a postura elegante, a voz modulada em tom de vítima compreensiva. Vossa Excelência, eu sempre trabalhei com profissionais talentosos. Carla Mendes é uma cantora maravilhosa que contribuiu com backing vocals e harmonias nos meus álbuns. Mas a voz principal, a interpretação, o coração das músicas sempre foram meus. O Sr. Mário distorceu uma prática comum para criar um escândalo. Então a senhora consegue cantar as músicas ao vivo? A juíza perguntou, a voz cortante. Claro que consigo. Tenho centenas de shows. Com playback e suporte técnico, presumo. E se eu pedisse que cantasse agora aqui sem nenhuma ajuda? O rosto de Valentina empalideceu visivelmente. Dr. Augusto imediatamente protestou. Vossa Excelência, isto é, irregular. Minha cliente não está sendo julgada por suas habilidades vocais. Não? A juíza inclinou a cabeça. Ela está processando um homem por difamação,
ao alegar que ele mentiu sobre sua capacidade vocal. Se ele mentiu, ela pode provar. Se não pode provar, então não houve mentira. Simples assim. O silêncio se estendeu. Valentina olhou para seus advogados, para Roberto Almeida, buscando salvação. Mas todos sabiam que qualquer recusa seria uma confissão pública. Eu não estou com a voz preparada hoje. Ela finalmente disse, a voz pequena. Seria injusto. Senhor Mário, a juíza cortou, virando-se para ele. O senhor também. Fez acusações graves. Está disposto a sustentar sua versão da mesma maneira? Mário se levantou. Seu coração batia acelerado, mas a voz saiu firme. Estou, Vossa Excelência. Então cante, aqui, agora, sem preparação, sem avisos. Mostre que a voz que testemunhas alegam ter ouvido no teatro realmente existe. Não havia piano, não havia banda, não havia nada além do silêncio tenso de uma sala de tribunal e 40 pessoas segurando a respiração. Mário fechou os olhos, pensou em Gabriela, pensou em Laura, pensou em todas as noites cantando no escuro, em todos os turnos limpando chãos enquanto sonhava com palcos, em todos os momentos em que a verdade pesou mais do que o conforto. E começou a cantar Nessun Dorma. A voz saiu rouca no primeiro verso, carregada de emoção. Mas à medida que avançava, ganhava força, corpo, alma. O som preenchia a sala de tribunal, ricocheteando nas paredes de madeira e mármore. Quando chegou ao clímax, ao momento onde a nota precisa subir e explodir em potência triunfante, Mário abriu completamente o diafragma e deixou a voz voar. O dó sustenido reverberou pela sala. Puro, poderoso, perfeito. Ele sustentou por 5, 6, 7 tempos, muito além do necessário, porque agora não estava provando nada para o tribunal. Estava cantando para sua filha, para sua esposa morta, para si mesmo. Estava cantando 15 anos de silêncio e dor, transformados em som. Quando a última nota finalmente morreu no ar, havia lágrimas escorrendo pelo rosto da juíza Helena. 2 dos advogados da Max Sound enxugavam os olhos discretamente, e Valentina, sentada em sua cadeira, olhava para o chão, os ombros curvados em derrota. Obrigada, Sr. Mário, a juíza disse, a voz embargada. Pode sentar. Ela se virou para Valentina. Senhora Duarte, gostaria de demonstrar a mesma capacidade? O silêncio que seguiu foi mais eloquente do que qualquer confissão verbal poderia ser. Dr. Augusto finalmente se levantou. Vossa Excelência, gostaria de solicitar um recesso para consultar meu cliente sobre possibilidades de acordo. Recesso de 2 horas. A juíza bateu o martelo. E quero uma resolução quando voltarmos. Já desperdiçamos tempo e recursos públicos suficientes com este caso. No corredor, longe das câmeras, aconteceu o que Renata havia previsto semanas antes. Roberto Almeida pessoalmente se aproximou de Mário, sem advogados, sem testemunhas. Você cantou bem ali dentro, ele disse, a voz sem a arrogância anterior. Muito bem, poderia ter sido grande. Eu era um pai primeiro, Mário respondeu. Roberto assentiu lentamente. Respeito isso. Então vamos falar como pais, não como inimigos. Tenho uma filha também. Sei o que é querer protegê-la. Ele pausou. 30 milhões. Você deixa tudo isso para trás, assina um acordo de não divulgação e garante o futuro da Laura para sempre, sem mais processos, sem mais lutas. Paz. Mário olhou para aquele homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria através de dinheiro e influência. E pela primeira vez na vida, viu algo que não esperava ver. Desespero genuíno. A Max Sound estava sangrando. As ações haviam despencado 40%. 5 artistas principais haviam rompido contratos. Patrocinadores fugiam em debandada. Não era apenas sobre Valentina, era sobre todo um império construído sobre aparências que estava desmoronando. Não, Mário disse simplesmente. 50 milhões. Não. Roberto estudou-o por um longo momento. Você sabe que vai perder mais do que ganhar continuando isso, não sabe? Mesmo que ganhe no tribunal,
Vai gastar anos em batalhas legais. Vão te perseguir, dificultar cada passo. Vale a pena? Mário pensou na pergunta honestamente. Pensou em tudo que havia perdido, em tudo que ainda poderia perder. E então pensou em Laura, assistindo aquele concerto no hospital, os olhos brilhando de orgulho. Pensou em poder olhar para ela quando crescesse e dizer: eu fiz o certo mesmo quando foi difícil. Vale, ele disse. Quando voltaram à sala de audiência, a atmosfera havia mudado. Os advogados da Max Sound estavam visivelmente menos confiantes. Valentina parecia menor de alguma forma, como se a fachada finalmente tivesse desmoronado. A juíza Helena retomou a sessão. Alguma resolução? Dr. Augusto se levantou. Vossa Excelência, após reconsideração cuidadosa, meus clientes gostariam de retirar todas as acusações contra o Sr. Mário Andrade Silva. Reconhecemos que houve mal-entendidos quanto à natureza dos serviços prestados nos álbuns da Senhora Duarte. Estamos dispostos a oferecer compensação. Um momento, Renata interrompeu levantando-se. Meu cliente não está interessado em acordos privados ou compensações que envolvam confidencialidade. O que queremos é simples: reconhecimento público da verdade, restituição completa aos consumidores enganados pelo show beneficente fraudulento e mudanças estruturais na indústria musical para prevenir futuros abusos de cantores fantasma. O rosto de Dr. Augusto contorceu. Isso é inaceitável. Isso destruiria a mentira que vocês construíram. Exatamente esse é o ponto, Renata cortou. Meu cliente não quer dinheiro de silêncio, quer justiça. A juíza Helena bateu o martelo. Então vamos a julgamento completo. Marquem datas com a secretaria. Esta audiência está encerrada. Mas quando Mário e Renata estavam saindo, Carla Mendes apareceu no corredor. Ela havia sido chamada como testemunha, mas ainda não havia deposto. Mário, espera. Ela olhou nervosa ao redor. Preciso te mostrar algo. Em uma sala vazia, Carla abriu seu laptop. Depois que tudo isso explodiu, outros cantores fantasma começaram a me procurar. Tem dezenas de nós, Mário, cantando para artistas que não conseguem entregar ao vivo. E gravei tudo. Depoimentos, contratos, evidências. Se isso for a público, a indústria inteira teria que se reformular. Renata completou, os olhos arregalados. Sim, mas também destruiria carreiras de pessoas que talvez não sejam más, apenas presas no sistema. Eu queria saber se você acha que devemos divulgar, porque depois que você teve coragem de subir naquele palco, eu percebi que não posso continuar sendo fantasma. Mas isso é maior do que nós dois. Mário olhou para as pastas de evidências, para os rostos nos vídeos de testemunhos. Cantores talentosos, invisíveis, vendendo suas vozes por salários enquanto outros colhiam glória. Era injusto. Era errado. Mas expor tudo também destruiria vidas, algumas inocentes. Divulga, ele disse finalmente. Mas dá às pessoas a chance de se confessar primeiro. 30 dias. Quem vier a público voluntariamente admitindo a verdade merece uma segunda chance. Quem continuar mentindo, esses sim merecem ser expostos. Foi exatamente isso que aconteceu. Carla deu uma entrevista explosiva anunciando o prazo de 30 dias. E lentamente, como uma barragem se rompendo, cantores começaram a confessar. Alguns com lágrimas genuínas, outros com desculpas elaboradas. Mas a verdade, finalmente, estava vindo à luz. Valentina não confessou. Não nos primeiros 20 dias, mas no 28º dia, aconteceu algo que ninguém previu. Ela apareceu sozinha, sem advogados, na porta do modesto apartamento de Mário. Laura estava na escola. Mário estava sozinho preparando o almoço quando a campainha tocou. Valentina parecia diferente sem a maquiagem elaborada, sem o styling profissional. Parecia humana, cansada, quebrada. Posso entrar? Ela perguntou, a voz pequena. Mário hesitou, mas abriu a porta. Eles sentaram à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde Mário havia rasgado a oferta de 50 milhões. Valentina olhou ao redor, para o apartamento simples,
para as roupas no varal visíveis pela janela, para a vida que ela havia tentado destruir. Eu vim pedir desculpas, ela disse, e pela primeira vez soou genuína. Não publicamente ainda, mas para você, pessoalmente. 15 anos atrás, quando você desistiu daquele programa, eu te julguei sem saber sua história. E agora, quando você expôs a minha mentira, eu tentei te destruir de novo. E você sabe o que é mais triste? Você estava certo sobre tudo, sobre a voz, sobre o dinheiro, sobre tudo. Por que está me dizendo isso? Porque amanhã vou fazer uma coletiva de imprensa. Vou confessar tudo. E depois, não sei. Talvez tente ser cantora de verdade, começando do zero. Ou talvez apenas desapareça. Mas queria que você soubesse que você me deu um presente, mesmo não sendo essa a sua intenção. Que presente? Liberdade. Eu estava presa na mentira, Mário. Presa representando algo que não era. E agora, mesmo que tudo desmorone, pelo menos posso tentar ser real. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Sua filha, a cirurgia, eu vou pagar. Não como suborno, não como acordo, mas porque uma criança não deve sofrer pelas guerras de adultos. Aceite ou não, o dinheiro vai estar disponível no hospital. Use ou não, é sua escolha. E então ela saiu, deixando Mário sozinho com pensamentos complexos demais para palavras. A cirurgia de Laura aconteceu uma semana depois. Foi um sucesso. 6 horas de procedimento delicado, mas o Dr. Mendes e sua equipe realizaram milagres. E sim, Mário aceitou o dinheiro de Valentina, não por orgulho ou princípios abstratos, mas porque Laura merecia viver. E às vezes, aceitar ajuda mesmo de fontes imperfeitas é sua própria forma de coragem. 3 meses depois, em um pequeno teatro em Pinheiros, Mário fez seu primeiro show profissional completo em 15 anos. Não para milhares, mas para 300. Não em um palco cheio de efeitos especiais, mas acompanhado apenas por um piano e um violoncelo. E na primeira fileira, Laura estava sentada, o coração agora forte, o sorriso radiante. Ele cantou ópera e MPB, clássico e moderno. Cantou com a voz de um homem que havia perdido tudo e encontrado algo mais valioso no processo: integridade. E quando o show terminou, quando os aplausos finalmente morreram, ele pegou o microfone para as últimas palavras. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem que a verdade vale a pena, mesmo quando custa caro. Dedico esta noite à minha filha Laura, que me ensinou que coragem não é não ter medo, e à minha esposa Gabriela, que me ensinou que algumas escolhas definem quem somos para sempre. Escolham bem. Escolham verdadeiro. Porque no final, quando os holofotes se apagam e as câmeras desligam, tudo o que resta é quem você realmente é. Fim da história. Se a jornada de Mário tocou seu coração, se você acredita que coragem e verdade ainda importam neste mundo de aparências, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias de pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Comente abaixo qual escolha difícil você teve que fazer por amor. Sua história pode inspirar alguém que está lutando agora, porque no final, todos nós estamos apenas tentando cantar nossa verdade em um mundo que muitas vezes prefere o silêncio. Até a próxima história e lembre-se, sua voz importa. Use-a sabiamente.